Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de janeiro de 2021, são 8 horas. Para pesquisadores, violência nos Estados Unidos inspira e empodera extremistas brasileiros. Instabilidade interna nos Estados Unidos deverá ocupar as atenções do futuro presidente Joe Biden e enfraquecer a dinâmica continental. A América Latina sofre historicamente uma pesada influência política e econômica dos Estados Unidos e o enfraquecimento das instituições na potência do continente, simbolizado pela violenta invasão do Congresso por trumpistas que não aceitam a derrota, tem consequências nos países do quintal dos Estados Unidos. Ainda no Metrópolis, indústria de seringas desconhece plano de vacinação do governo, diz setor. Fabricantes ainda não foram informados sobre imunização para preparar estoque. Compras do governo estão suspensas por alta nos preços. Invasão ao Capitólio, na CNN. A invasão deixa sequelas na democracia dos Estados Unidos e na história de Donald Trump. As cenas registradas nesta quarta-feira nos Estados Unidos, com a invasão de manifestantes à sede do Congresso americano, são históricas e seguirão repercutindo no país nos próximos dias e semanas, segundo especialistas ouvidos pela CNN. Ataque para impedir confirmação de eleição é inédito em 220 anos de Capitólio. Em 220 anos de história da democracia americana, o Capitólio registrou muitos incidentes, mas o cerco, ataque e invasão à sede do Congresso americano, com o apoio de milhares de manifestantes, alguns deles armados para impedir a ratificação de uma eleição depois de ouvir o discurso de um presidente que não aceita a derrota, é algo absolutamente inédito na história dos Estados Unidos. Ainda na CNN, parlamentares e ministros começam a discutir possível remoção de Trump. A posição do presidente Donald Trump antes, durante e depois da invasão ao Congresso dos Estados Unidos deflagraram discussões sobre a possibilidade de removê-lo da Casa Branca antes mesmo do final do mandato em 20 de janeiro. Onda Azul. Por que, mesmo num dia em que o Capitólio foi invadido, as bolsas americanas fecharam em alta? Índice Dow Jones e o S&P 500, que já vinham subindo quase 2% durante o pregão, terminaram o dia em campo positivo, com ganho de 1,44% e 0,57%. A causa disso é que Trump finalmente está saindo. Com ou sem show. Parler, a rede social da extrema-direita usada para mobilizar a invasão ao Congresso americano. A plataforma parecida com o Twitter, conhecida por sua liberdade para dizer atrocidades, virou ambiente propício para a disseminação de desinformação e discursos do ódio. Ainda na época, invasão ao Congresso dos Estados Unidos. 4 pessoas morreram. Biden falou em insurreição. Vídeos postados por jornalistas nas redes sociais mostraram confrontos entre policiais e manifestantes nos corredores do Capitólio. E como destruir um país? No Valor Econômico, o artigo de Cláudio Gonçalves Couto, professor da FGV. O Programa Nacional de Imunizações é um legado positivo do regime militar que o governo Bolsonaro está destruindo. Ainda no Valor, Podemos e PSDB
podem se unir a Simone Tebet no Senado e criar uma terceira via na sucessão naquela casa. Baleia Rossi defende retomada do auxílio emergencial. A ausência de representantes do PT em lançamento de candidatura de MDBista chamou atenção. Aliados do candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara querem voto presencial. Sem apresentar provas, diz o Correio Brasiliense, Bolsonaro sugere fraudes em eleições norte-americanas. Ainda no Correio, prorrogação do auxílio emergencial vira tema na disputa pela Câmara dos Deputados. Na Veja, prefeito de Belo Horizonte decretará lockdown na segunda-feira após a capital mineira se tornar uma das bombas de Covid no país inteiro. É uma decisão atrasada e que revela uma irresponsabilidade sem tamanho do gestor da capital mineira. Ainda na Veja, governador do Pará abre corrida dos estados pela vacina chinesa. Sem diálogo com o Ministério da Saúde sobre vacina, Helder Barbalho visita Instituto Butantan e outros estados estão no mesmo caminho. No Globo, políticos criticam invasão do Congresso americano. Pelas reações, a grande maioria dos políticos brasileiros ficou irritada com o show de Donald Trump. No Globo, Joe Biden é oficializado vencedor das eleições pelo Congresso após um dos dias mais tensos da história americana recente. Donald Trump promete transição ordenada após dia de caos, mas volta a fazer acusações falsas de fraude. Ainda no Globo, a mágoa do MDB com Alcolumbre. Senadores do partido dizem que o presidente do Senado havia feito um compromisso, caso o Supremo não abrisse caminho para sua eleição, chamaria o MDB para definir seu candidato. Na Folha de São Paulo, mais de 200 jovens da Fundação Casa participam de vestibulares de ETEX e FATEX. Prefeitura de São Paulo registrou 24.111 atendimentos de casos de mulheres vítimas de violência. Brasil é denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte de um defensor desses direitos em 1982, há 38 anos. Itamaraty, AGU e Ministério de Damares atuarão na defesa do Estado brasileiro. Estados têm ao menos 116 milhões de seringas e agulhas em estoque, aponta levantamento. Desse total, 62 milhões seriam apenas para a Covid, constatou a Folha junto às secretarias. Em medida provisória, Bolsonaro permite compra de vacina sem licitação e antes de registro na Anvisa. Democratas vencem disputas na Geórgia e recuperam controle do Senado nos Estados Unidos. Jair Renan Bolsonaro estreia programa no YouTube dizendo-se comedor. Gestão Dória promete retalhar em obras e investimentos cidades que desrespeitarem Plano São Paulo. Governo Dória corta em 12% repasses de saúde não relacionados à Covid de santas casas e hospitais. Deputado do PSDB defende apoio ao candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara e diz que soube pela imprensa de escolha do partido por Baleia. MDB do Senado queixa-se a Bolsonaro de ofertas feitas por Bolsonaro a opositores na eleição e Bolsonaro pode perder o apoio do Senado. MDB do Senado queixa-se a Bolsonaro de ofertas feitas a opositores na eleição da Casa.
Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.